Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que quarta-feira enfrenta o Ceará pelo Brasileirão às 19h30. Vamos ver aí como foi o treinamento do Corinthians depois da derrota para o Bragantino. E nós aqui vamos falar sobre o Corinthians. E aí, o que falar desse jogo de ontem, essa derrota 2-1 nesse retorno do Brasileirão? A derrota é muito ruim, né, para um retorno, ainda mais dentro de casa, para um time bom, Bragantino. Mas eu também não acho que o Corinthians foi uma tragédia, que jogou muito mal. O primeiro tempo não foi legal, mas no segundo tempo, o Corinthians dominou o jogo, teve várias oportunidades, né, a bola não entrou, o Romero perdeu 3 gols na partida. Se essas 3 chances do Romero tivessem caído nos pés do Yuri Alberto, duvido que ele perderia os 3 gols. Um, pelo menos, ele marcaria. Então, assim, tem dificuldades, o Yuri Alberto faz muita falta. O Carrídio ficou devendo, Memphis Depay também, com futebol bem burocrático, bem mais ou menos assim, sabe? Mas num todo, não é que o Corinthians foi massacrado, foi apertado, foi amassado pelo Bragantino. Estava 1-1 até o último lance do jogo, que numa bola ali num cruzamento, o Bragantino fez 2-1. Mas eu acho que pelas chances criadas ao longo da partida, se tivesse que ter um vencedor, seria o Corinthians. E mais, nós estamos vendo agora nesse lance... para mim, né, cada um tem uma opinião, mas para mim, mais um pênalti absurdo marcado. O Kaká nem encosta no jogador do Bragantino. O árbitro no campo não deu pênalti, aí ele foi induzido pelo VAR para ir até lá e depois voltar e mudar a sua marcação. Eu discordo frontalmente do chamado do VAR e depois da volta da marcação do árbitro em campo, que é o... Daqui a pouquinho a gente vai ouvir então, né, o áudio do VAR para saber o que aconteceu. Mas assim, é claro, né, que a derrota tira a confiança, é ruim e deixa o Corinthians de olho também na parte de baixo da tabela e não só na parte de cima. Perdeu uma posição nessa rodada, então tem que tentar agora. O problema é que a sequência do Corinthians é muito difícil, né? É o Ceará fora, depois o São Paulo fora. Né? Não é brincadeira não, cara, é complicado. Marina, a estrada do Campeonato Brasileiro, ela é essa aí, difícil para todo mundo, né? É claro que um empate já seria um resultado ruim para o Corinthians. Jogando dentro de casa, a obrigação de vencer. Só que estava jogando contra um adversário que está na parte de cima da tabela, está bem no campeonato, tem um treinador muito bom, o Seabra, né? Acredito que o Corinthians ontem não fez uma partida assim de todo ruim, né? Como disse o Xará. Acho que as chances desperdiçadas pelo Corinthians o penalizaram. Né, tomar um gol nos acréscimos, quer dizer, significa que o jogo ele foi até certo ponto equilibrado, mas no segundo tempo o Corinthians criou as melhores oportunidades. A gente pode dizer que o Bragantino achou um gol nos acréscimos e conseguiu a vitória, mas o Corinthians poderia ter saído vitorioso sim, mas desperdiçou muito gol na cara do gol, quer dizer, então é difícil também. Teve bola na trave do Garro, 3 chances claras com o Romero, com esses gols, esses lances. O Lucão pegando tudo o Martins, também, né? O goleiro do Bragantino foi bem. Eu acho que, mesmo diante de tudo isso, Marina, o resultado é ruim, né? E o Corinthians tem que começar a se preocupar porque o Campeonato Brasileiro, ele é cruel para os times que estão lá embaixo, principalmente. Tá certo, gente. Ó, quem vai chegar agora para a nossa conversa é o Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge, com todas as informações do Corinthians. Boa noite, Silver. A CBF liberou, né, as imagens do VAR. Chega mais, conta pra gente aí o que você está sabendo dessa situação. Tudo bem, Marina? Boa noite para você, Alex, Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. A CBF liberou imagens e esse monstrengo que é o áudio do VAR, a conversa, e o VAR dessa vez entrou na mente do árbitro de campo, na minha modesta opinião, o Bruno Arleu de Araújo, que fez a leitura a olho nu perfeita, de acordo com aquilo que eu entendo da regra e de acordo com a minha interpretação e de tantas pessoas. Que o Kaká ergueu o pé na altura do rosto, mas ele recolhe a perna. O choque acontece pela inércia da jogada, mas ele foi convencido pelo VAR a ir lá na casinha ver a imagem. Ele descreveu a imagem do mesmo jeito que ele tinha interpretado no campo e mudou a chamada, marcou o pênalti. Claro que não foi só isso que determinou a derrota do Corinthians. Os gols que o Corinthians perdeu, a grande noite do Lucão, que é o goleiro reserva do Bragantino. O Gustavo Henrique, no último lance do jogo, espanou uma bola para escanteio de maneira desnecessária, estava sob controle, poderia ter chutado para a lateral, errou. Do escanteio sai o 2-1. Então são muitas coisas juntas que decretaram a derrota do Corinthians. Mas esse VAR interventor aí, para mim, pelo amor dos meus filhinhos, como diria o saudoso Silvio Luiz. Vamos ver e ouvir o que os caras da arbitragem falaram ontem em relação a esse lance do pênalti.
Eu não vi nada, Trace. Cara, Pra mim ele se recolhe todo. Pra mim ele se recolhe todo. Na hora que ele vem, ele se recolhe todo. E o contato é inevitável. Segura que eu vou checar. Segura. O Kaká, na hora que vê que vai pegar, ele recolhe a perna. E aí existe um contato inevitável. Mas ele já tá caindo. Velocidade Antes do real, contato. Mas não foi pra mim, Tá, em faltoso. velocidade normal. Pra mim não Já foi tá aí? faltoso. Ele chuta, atinge o braço e o peito do atacante. É, pra mim ele acerta. Calma, já avisei. Porque ele não pega a bola e ele acerta o corpo do jogador, pra tá? ver, Em velocidade normal. Foi o que eu vi. Ele Ele tenta vai descer a recolher bola e o contato é inevitável. Pra mim. E o ponto de contato tá na área, tá? dentro da Para área. Isso. aqui, ó. Ele Pronto, está na pronto, área, é isso. tá? Deixa ele dar lá, calma. Arleu, Oi. vou te recomendar uma revisão para possível pênalti, tá? Do Kaká. Eu só vou checar o app rapidinho. Você vai ver que o jogador ele não recolhe, ele põe a perna, tá? E aí acerta o peito do jogador. Velocidade normal, sempre normal. Ok, Ô, Trace, seguindo normal. eu vou voltar com um tiro penal sem cartão, porque pra mim é uma jogada imprudente do Kaká, ok? Perfeito. E pra mim, no máximo, jogo perigoso. Pé alto, 2 lances dentro da área, mas eu nem daria a falta. O Corinthians já mandou lá um ofício para a CBF reclamando desse lance, reclamando do árbitro, e o árbitro relatou na súmula que muitos integrantes da comissão técnica do Corinthians, Dorival não, mas preparador físico, preparador de goleiro, outros funcionários e até o Fabio Soldado, que é o executivo de futebol, passaram do ponto, ofenderam demais e foram relatados em súmula. Volto já com mais Corinthians. Tem jogo duro contra o Ceará, sem ataque. Quero ver como é que o Dorival vai montar o time. Eu também quero ver, viu, Silver? Segura aí, eu sei que você aí de casa também. Alex, agora, por favor, me diga o que você achou. Você já tinha falado do pênalti, mas agora eu quero que você fale sobre o áudio do VAR. Então, eu acho constrangedor, porque o nosso VAR aqui no Brasil, acho que não aprendeu com a Copa do Mundo de Clubes que nós acabamos de assistir. Que foi um exemplo para o mundo de intervir só em lances, sabe, capitais, em lances claros, em lances que não tem dúvida. Não em interpretação do árbitro, num lance assim que não tem que chamar. Sabe, não tem que chamar em lance assim. O árbitro estava a 2 metros da jogada, sem ninguém à sua frente. Ele viu, na hora ele abriu os braços dizendo que não foi nada. E aí, parece que o VAR fica querendo achar pelo em ovo para mudar a história, para aparecer, para mostrar que está ali. E chama o árbitro para rever. E a falta de personalidade do Bruno Arleu me chama a atenção. E o Bruno Arleu, ele passa a poder pedir música no Fantástico. Ele fez hat-trick de pênaltis bizarros no campeonato, porque, para quem não se lembra, foi ele que deu o pênalti para o Palmeiras contra o Sport na primeira rodada no Rafael Veiga, que foi um absurdo. Ele que deu um pênalti do Grêmio contra o Bahia em Porto Alegre, outro absurdo. E esse pênalti ontem que foi outro absurdo. Ele ia acertar, mas ele preferiu errar junto com seus companheiros de arbitragem. E isso se deve a quê? A falta de comando da arbitragem da CBF, que muda a comissão, contrata ex-árbitros notáveis que moram em outros países para fazerem parte da comissão e que não resolvem absolutamente nada, porque a arbitragem no Brasil continua horrorosa. Eles escalam quem não tem capacidade, quem não tem competência, deixam de escalar os melhores árbitros para os jogos mais importantes e o prêmio para o Bruno Arleu, com certeza, vai ser na próxima rodada apitar um grande jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, Miller? Olha, Marina, ontem no mês eu falei que foi pênalti, né? E eu vi a imagem depois em casa, né? Por outro ângulo, sem dúvida nenhuma, eu me equivoquei, eu errei. Não foi nada, não foi pênalti. Como disse o Xará, né? Infelizmente, o VAR nosso no Brasil, ele é muito ruim, né? Na interpretação de ver um pênalti desse. O árbitro, como disse o Xará, estava a 5 metros do lance. Então, é que ele não deu nada. Então, o árbitro não deu, mas o VAR foi lá e convenceu ele a compactuar do erro do VAR. Então, infelizmente, a gente vê isso a toda a rodada, não é só no jogo do Corinthians. Infelizmente, a gente vê isso. O VAR argentino, ele está operando de acordo com as normas da Premier League. O Brasil deveria fazer isso também, mas infelizmente o VAR aqui é totalmente diferente do resto do mundo. E esses ofícios que os clubes acabam enviando, Não acontece né? nada, Marina. Eles usam para papel rascunho, eles imprimem e usam de rascunho atrás para escrever. Não acontece Mas o nada. clube tem que se posicionar de alguma forma, né? É meio que burocrático, mas... Para mostrar para a torcida que nós estamos aqui. É que tá exatamente, só isso, mas nada. E assim,
Poxa, não dá, sabe? Isso, para mim, a imagem que passa é que os árbitros que trabalham no futebol, eles nunca jogaram futebol. Eles não têm noção de jogar bola, porque tem movimentos, Mas o pior é que ele fala, né? Pra mim, no início, né? Pra mim... Ele foi incisivo. Ele fala, pra mim, ele recolhe a perna, ele narrou né? direitinho, perfeito. Ele narrou até porque ele estava em cima do lance. Eu não entendo por que o árbitro, quando vai ao VAR, ele se sente obrigado a atender o que o cara da cabine fala. Ele pode até ver o lance para atender o pedido, ele é obrigado pelo protocolo aí, se o VAR chama, ele vai. Mas não é obrigado a aceitar. Mas ele não é obrigado a aceitar. E raramente a gente vê um árbitro manter uma decisão de campo. Um dos poucos árbitros, né, que é jogador, Rafael Kraus, ele é um ex-atleta, ele dificilmente, se fosse o Kraus nesse lance, ele não marcava o pênalti, mesmo o VAR chamando ele. Ele permaneceria com a sua decisão de campo. Que dor de cabeça, né? E como os meninos falaram aqui, cada rodada um é prejudicado. E as escalas são, olha, eu dou risada das escalas, porque quando você vê que quando os árbitros estão mal, eles aparecem na rodada seguinte apitando os melhores jogos. Tem vários árbitros aí, bons, que estão na geladeira. O Marcelo de Lima Henrique é um deles. Exatamente. Pra mim é o melhor deles aí, só porque tem 54, é um etarismo que existe na CBF. Porque o cara tem uma idade, eles não querem, porque eles preferem priorizar árbitros mais jovens para projetar. Tudo bem, tudo tem seu tempo. Mas se o cara é bom e está em atividade, por que não continua utilizando? Não utiliza. Que coisa, né, gente? Vamos falar de Corinthians mais daqui a pouquinho, porque agora chega aqui para chamar o Alexandre Silvestre, porque ele prometeu que ia voltar aqui para falar para a gente. Claro, tem mais Corinthians por aqui, né, Silver? Volta aqui, então, para falar para a gente como é que o Dorival Júnior está lidando com essas ausências dos jogadores por lesão, por suspensão, para a partida de quarta-feira contra o Ceará. Notícia razoável é que o Breno Bidon e o André Ramalho voltam de suspensão, podem ser aproveitados no jogo de quarta-feira contra o Ceará, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro no Castelão. Em compensação, o ataque será reserva, porque o Yuri segue na transição, não ficará à disposição do Dorival. Ele mesmo confirmou. Memphis Depay e Romero, que fizeram a dupla de ataque ontem, tomaram o terceiro amarelo e vão cumprir a suspensão. E aí, professor Dorival Júnior? Ainda não teremos Yuri, não teremos Memphis e não teremos o Romero. Nós temos que encontrar um caminho, temos que trabalhar. Eu volto a falar para vocês que tudo que eu havia conversado com a diretoria do Corinthians e principalmente com o Fabinho, no primeiro dia, no primeiro encontro que tivemos, nós continuamos respeitando tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi conversado. Não fico a todo momento questionando o porquê de uma coisa ou outra ainda não ter acontecido. O importante é que o trabalho está sendo desenvolvido e nós temos que valorizar aqueles que aqui estão tentando encontrar soluções aqui dentro, internamente. As opções de momento para o ataque do Corinthians, eu diria que são 4. Kaique e o Guinegão, meninos recentemente subidos da base, que tem potencial, mas são garotos, meninos. Hernandes, que não mostrou que veio, nem no banco ficou ontem por opção do Dorival Júnior, além do Thales Magno, que é bom jogador, mas quando entra pouco e não joga nada também. Então o Dorival vai ter que se virar para montar o ataque do Corinthians para o jogo de quarta-feira contra o Ceará fora de casa. Marina. Tá certo, Silvio. Obrigada pelas informações, bom retorno para cá. E aí, gente, o que fazer com essa situação do Corinthians aí, com suspenso, com machucado? O Dorival, ele é muito polido, né? Ele não fala muito, assim, mas eu sinto que no fundo, ele deve estar desesperado, porque ele não tem material humano, ainda mais sem ataque agora para pegar o Ceará lá no Castelão, ele deve estar sofrendo por dentro. Mas a opção melhor dele é o Kaique. Bom jogador, claro, tá começando agora, precisa se entrosar, aquela coisa, aquele processo que nós sabemos, mas Marina, só que tá lá, coloca pra jogar, não vai queimar jogador, não. Se queimar, olha, vai aprendendo no processo. Jogou mal, volta de novo. Mas o Kaique é a melhor opção, bom jogador. E com o Thales Magno, porque não tem outra alternativa. Exatamente. E é uma chance pro Thales Magno também mostrar serviço. Entrar no 4-4-2, preenche o meio campo e 2 atacantes. Tá certo, gente. Essa aí, o Corinthians vai ter que se virar nos 30, sabe? Que simplesmente são as opções que o Dorival tem. Por reforços. Eu pedi desde a primeira reunião.
Tem dinheiro? Tem dinheiro. Então, né? É meio que rezando mesmo, igual o Crespo tá fazendo, gente. Ó, o Gazeta Esportiva de hoje passou rápido, olha, foi demais. Já acabou? Mas já acabou, Alex. Um beijo pra vocês aqui, um beijo pra vocês aí de casa. Amanhã estamos de volta e agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta. Oi, Ana, um minutinho aqui pra gente sair. Fala sobre o reforço, essa necessidade todo mundo já sabe, mas esbarra no dinheiro que não tem. É isso, né? Essa é a situação. O Corinthians poderia ter fechado com o Carlos Vinícius, seria titular já na quarta-feira. Mas o Carlos Vinícius é um jogador que deu uma esfriada boa. Né? Eu trouxe isso aqui, inclusive, na sexta-feira, né? A informação. E o Corinthians continua de olho em jogadores pelos lados do campo, velocidade, que é o que pede o Dorival Júnior, que é o que o Dorival gostaria de ter para o time ficar um pouco mais veloz, para o time ter mais poder de contra-ataque, ter mais rapidez e fluidez na transição. Esse tipo de jogador que o Dorival quer. E o Corinthians está analisando, está recebendo um monte de oferta aí de jogador. Tem o Vitinho, que era do Flamengo, que o Samir trouxe, tem o outro Vitinho, que era da base do São Paulo, que está no México, que também foi oferecido, e o Corinthians ficou de analisar. E o que o Fabinho Soldado gosta mesmo, é o Elinho, que está no Toluca do México. Aí eu perguntei para uma fonte lá do México, lá que é muito próxima ao Elinho, se existiria a possibilidade no fim da janela do Toluca liberar e querer negociar o Elinho com o Corinthians, porque o Corinthians estava meio que monitorando ainda. E a resposta foi, olha, muito difícil, porque o Elinho voltou ao time titular e fez gol no fim de semana, no mexicano. Então, ele provavelmente não vai ser liberado pelo Toluca. Então, o Corinthians vai ter que buscar alternativas para jogadores nessa posição. É isso, né? O Corinthians aí na busca pelos reforços. Como é que está essa caminhada que não é fácil? Samir, meu querido, vou me despedir de você. Os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira e deram início à preparação para a partida contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será nesta quarta-feira, às 19h30, no Castelão, em Fortaleza. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino, no último domingo, na Neoquímica Arena, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais começaram fazendo uma ativação física na academia e depois aqueceram no campo 1 do CT. Na sequência, o técnico Dorival Júnior promoveu um treinamento de posse de bola e marcação-pressão. E no campo 2, uma atividade técnica e tática de enfrentamento com espaço reduzido. O elenco corintiano fará o último treino antes da viagem para Fortaleza nesta terça-feira, quando o treinador deverá esboçar o time titular para o confronto contra o Ceará. O Timão terá desfalques importantes para o compromisso de quarta-feira. Além de Yuri Alberto, ainda não recuperado de uma fratura na vértebra da coluna, a equipe não poderá contar com Ângelo Romero e Memphis Depay, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Bragantino. Thales Magno, Héctor Hernandes, Kaique e Gui Negão são as opções disponíveis para o ataque. Os dois últimos são jovens jogadores promovidos das categorias de base. O ataque é o setor mais carente do Corinthians. Sem poder fazer altos investimentos por causa das dificuldades financeiras, o clube tem o ataque como prioridade, principalmente na procura por jogadores de beirada de campo, mas ainda não contratou ninguém nesta janela de transferências.